Oportunidade que o Senhor Deus nos dá de mais uma vez nos reunirmos na sua casa para juntos adorarmos o nome santo, excelso, poderoso do Senhor nosso Deus e também meditar na sua santa e gloriosa palavra. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os nossos irmãos e amigos que, através da internet, estão recebendo também a reflexão do culto desta noite, a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração e ensino da Palavra de Deus. E esta noite, se Deus permitir, nós estaremos lendo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 ao verso 10. Glória a Deus. Estaremos meditando mais precisamente no verso 9, aleluia, com o tema, o Jesus que servimos. Glória a Deus. Aleluia. Então, você que está acompanhando e gosta de anotar o tema, é o Jesus que servimos, Colossenses, capítulo 2, e verso de número 9. Nós estaremos fazendo uma leitura responsiva do verso 6 até o verso 10. Eu estarei lendo os versos pares e toda a igreja monitorada com o pastor Aparecido estarão lendo os versos ímpares. E assim nós vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 6 ao verso de número 10. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos já encontraram, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, glória a Deus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, você pode ocupar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. E, meus irmãos, veio ao meu coração, nesta noite, esse texto sagrado, para que a gente possa meditar um pouquinho neste Jesus maravilhoso que nós servimos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de referência acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Desde o Antigo Testamento, aliás, desde o início da Bíblia, a Bíblia fala do Senhor Jesus como Senhor, como Redentor da humanidade, como aquela promessa de Deus que estaria resgatando o homem dos seus erros, dos seus pecados. Glória a Deus. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, fala de Jesus lá no capítulo 9 do livro de Isaías, quando ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus, aleluia. Mas o próprio profeta Isaías também fala detalhes sobre este Jesus.
Apesar dele ser maravilhoso, dele ser Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, ele não estaria surgindo no mundo, aleluia, desta forma como de fato ele é, aleluia. O profeta Isaías, falando sobre o surgimento de Jesus, disse que ele surgiria no mundo como uma raiz numa terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Glória a Deus. E foi assim que realmente o Senhor Jesus entra no cenário do mundo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele nasceu a partir de uma virgem. O nascimento do Senhor Jesus, relatado por todos os evangelhos e também predito pelos profetas, inclusive pelo próprio profeta Isaías, aleluia, se deu numa situação tão inusitada, porque Maria, achando-se grávida, aleluia, concebida do Senhor Jesus, atendendo um decreto das autoridades, vai a Jerusalém, aleluia. E ali chega o dia, o momento, a hora em que a criança haveria de nascer. E diz a Bíblia Sagrada que ela peregrinou por toda a cidade em busca de um lugar, em busca de uma estalagem, de um lugar onde ela poderia dar à luz. E diz o texto sagrado que não encontrou. A cidade estava cheia, as casas lotadas, as acomodações todas ocupadas, aleluia. E não foi encontrado um lugar para que Jesus viesse a nascer. E não achando lugar, aleluia, alguém entendendo a necessidade, aleluia, cedeu a estalagem da sua casa, o lugar onde, aleluia, o seu rebanho passava a noite, ofereceu esse lugar para que ali Jesus nascesse. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele nasceu nesse lugar porque não havia outro lugar cedido para os homens para que ele viesse a nascer. Então cumpriu-se o que disse o profeta Isaías: não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Assim nasceu Jesus, o Salvador da humanidade. Glória a Deus, aleluia. Diz-nos o texto sagrado, aleluia, que embora Jesus houvesse nascido nessa estrebaria, aleluia, os anjos nos céus comemoraram o nascimento do Senhor Jesus. Os pastores estavam no campo guardando o seu rebanho, quando repentinamente eles foram despertados por um coro angelical, aleluia, que rompeu o silêncio daquela noite, aleluia, cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, aleluia. Os pastores ficaram assustados com aquele barulho, com aquele cântico, aleluia. E aí veio a mensagem: é porque hoje vos nasceu na cidade de Jerusalém o Salvador. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E os pastores então assustados, aleluia, foram até Jerusalém, aleluia, e de fato encontraram o Salvador da humanidade, que havia nascido numa humilde estrebaria. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Diz ainda o texto sagrado que os magos do Oriente também foram despertados naquele momento por uma estrela, aleluia. E eles, olhando aquela estrela, foram consultar, aleluia, o que seria aquilo. E eles encontraram que quando o Messias nascesse, aleluia, os céus estariam,
enriquecido por uma estrela que estava anunciando a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Então eles saíram de suas terras e foram a Jerusalém em busca do Messias. Aleluia. E de forma equivocada, eles foram bater no palácio real e perguntaram: onde está? Onde é nascido o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus? E Herodes ficou assustado com aquela notícia, convocou uma reunião, aleluia, para tratar aquele assunto, aleluia. E aqueles que estavam no palácio puderam revelar que de fato estava registrado na história que haveria de nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, aleluia. E Herodes, num tom sarcástico, aleluia, chama novamente aqueles magos, diz a ele: olha, consulte diligentemente onde nasceu esse Rei dos Reis e me avise, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Aleluia. Na verdade, Herodes estava intencionado, aleluia, em matar o Messias, porque ele não admitia que pudesse ter alguma autoridade maior do que ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Os magos foram, a estrela continuou a guiá-los e os levou até aquela humilde estrebaria. E ali eles constataram que realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, havia nascido ali naquela humilde estrebaria. Eles prestaram as suas homenagens. E quando eles intencionavam voltar para avisar no Palácio Real, o Senhor Deus os avisou em sonho: voltem por outro lugar. Aleluia, porque na verdade, aleluia, o Rei de Israel não quer adorá-lo, quer matá-lo. Glória ao nome do Senhor. E eles voltaram por outro lugar. Passaram-se alguns dias, aleluia. Herodes viu que ele não havia voltado, então mandou matar todas as crianças. Aleluia. A partir de uma certa idade ele dizia: porque matando todas as crianças, certamente esse Rei dos Judeus também estará sendo morto. Aleluia. Mas ele não conseguiu o seu intento, porque Deus é maior do que todas as autoridades, do que todos os pensamentos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. O nascimento do Messias era uma promessa de Deus, era um compromisso de Deus, de alguém que nasceria para redimir a humanidade dos seus pecados. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Deus também mandou uma revelação, um sonho para José e Maria, dizendo: vá para o Egito, leve a criança para o Egito, passa lá por algum tempo, até que eu ordene que voltes para cá. E eles foram para o Egito. Herodes matou todas as crianças, mas o Messias foi preservado em vida, porque era promessa de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim o Messias começou a sua jornada, a sua caminhada. Glória ao nome do Senhor. Como dissera, como predissera o profeta Isaías, não tinha parecer, não tinha formosura. Aleluia. Sendo o Rei dos Reis, nasceu numa humilde estrebaria. Aleluia. Os homens não puderam, não tiveram condições de ir prestar homenagem a ele. Aleluia. Mas o Senhor Deus se encarregou quando mandou um coro angelical para comemorar o nascimento do Messias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ele foi crescendo. Aleluia. A Bíblia Sagrada registra que não houve durante a infância, a adolescência e a juventude do Senhor Jesus nenhum destaque da sua vida, apenas um destaque, aos 12 anos, quando, aleluia, seus pais foram a Jerusalém, como era costume, aleluia, uma vez por ano, todos descerem ao Jerusalém para o sacrifício e levaram Jesus consigo. Aleluia. E nos diz a Bíblia Sagrada que quando eles voltaram, Jesus continuou no templo.
E aquele período que Jesus estava no templo, Jesus deixou boquiaberto os doutores que ali estavam, pela sua sabedoria. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E esse destaque que Deus permitiu que ocorresse, ele ocorreu para demonstrar, aleluia, que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Aleluia, que aquilo que ele disse era que haveria de acontecer, já havia acontecido. Muito embora ele não tivesse parecer, nem formosura, não houvesse nenhum destaque, mas ali estava o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, que era a promessa de Deus para a salvação e redenção de toda a humanidade. Diz-nos o texto sagrado que depois de caminhar 3 dias, José e Maria perceberam que Jesus não estava entre eles. Procurou entre os seus familiares, não acharam. Aleluia, resolveram voltar a Jerusalém. E quando eles voltaram, encontraram Jesus lá no templo, no meio dos doutores. Aleluia, e todos estavam admirados pela sabedoria daquele menino de 12 anos. Aleluia, não era um menino de 12 anos, era o Messias prometido, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores que ali estava. Aleluia, mas ele ia crescendo, sem parecer, sem formosura. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E quando José e Maria se aproxima dele, diz da sua preocupação, porque fizesse isto. Nós estávamos preocupados, aleluia, já havíamos caminhado por 3 dias, aleluia, e a resposta do menino foi somente esta: não sabeis vós que eu tenho que cuidar dos direitos do meu Pai? Aleluia. Jesus disse: olha, vocês são apenas instrumento que Deus tem usado, mas na verdade eu sou Filho de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. É por isso que quando Maria achou-se concebida e ficou preocupada, aleluia, José, quando percebeu que Maria estava concebida, ficou também preocupado. Aleluia. O Senhor Deus disse através do anjo para Maria: não se preocupe, porque o que há nascido de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo te cobrirá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, o que for concebido em ti será Filho de Deus. E Maria então disse: faça-se então em mim a tua vontade. E louvou ao Senhor. José, quando percebeu que Maria estava concebida, diz o texto sagrado que ele era justo, então ele tomou uma decisão: eu vou deixá-la secretamente. Quando ele pensava em fazer isto, o Senhor Deus também visitou a José e disse: não faças tal, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aleluia. E diz-nos o texto sagrado que José, temente a Deus, não titubeou, recebeu Maria como sua esposa e não a conheceu até que ela desse a luz ao Messias, ao Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E assim Jesus foi crescendo, aleluia, no meio da multidão, no meio dos seus primos, parentes, aleluia. E nos diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que não havia nenhum destaque. Como o profeta Isaías disse, ele comeria leite e mel como todas as crianças. E assim Jesus foi crescendo no meio de todos, aleluia, passando experiências, aleluia. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mais um, que foi provado em tudo, mas sem pecado. Ele conhece detalhes da nossa vida, não porque ouviu falar, mas porque ele viveu. Aleluia. Diz o texto sagrado e a história,
que até a orfandade Jesus experimentou. Porque José, o seu pai adotivo, faleceu. E Jesus, que aprendeu a arte do seu pai adotivo, que era carpinteiro, Jesus assumiu a responsabilidade ali na carpintaria e começou a trabalhar. E ali trouxe o sustento para Maria, sua mãe. É por isso que quando Jesus começou o seu ministério, alguém perguntava: de onde lhe veio tanta sabedoria? Porventura não é este o oficial do carpinteiro que nós víamos trabalhando todo dia na carpintaria? De onde lhe veio tanta sabedoria? Aleluia, glória ao nome do Senhor. É porque ele foi surgindo como raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Aleluia, mas diz o profeta Isaías: mas verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos como ferido e aflito de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nesse texto sagrado, aleluia, que nós lemos, que infelizmente não temos muito tempo para falar sobre ele, mas fala desse Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o verso 6 começa fazendo uma pergunta: como recebesse o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aleluia. Jesus não é simplesmente uma personagem a mais nesse mundo, não. Aleluia. Jesus é o Messias prometido, é a referência de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. E então Deus usa Paulo dizendo: como recebeste, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como? Arraigados, edificados neles, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ações de graça. Aleluia. Jesus é a grande referência da nossa vida. E nós devemos crescer nele, arraigados e edificados e confirmados na fé nele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Diz ainda o verso 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Aleluia. Deus usa Paulo dizendo, falando estas palavras, aleluia, que nós devemos ter cuidado para não sermos enganados por tantas vãs filosofias que surgem por aí. E certamente você que está nos ouvindo já ouviu muitas dessas filosofias. Existe muito dizendo: Jesus foi um grande profeta. Aleluia. Apesar de Jesus ter sido profeta, ele não foi um grande profeta. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Alguns dizem: não, Jesus foi um grande filósofo. Apesar de ele ter sido filósofo, mas ele é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus é um grande sábio. Jesus não foi um grande sábio. Jesus é a verdadeira sabedoria. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Jesus é alguém que cheio de amor. Não, Jesus não é alguém cheio de amor. Ele é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele é o amor em pessoa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus é alguém que ensinou a paz à humanidade. Jesus não é alguém que ensinou a paz, ele é a verdadeira paz. Porque paz, aleluia, é um atributo de Deus, ela está presente no Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então ele disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutileza.
Aqueles que usam essas filosofias vãs e sutileza, muitas vezes querem comparar Jesus com líderes religiosos que existiram por aí, que passaram por este mundo, aleluia. Mas esses líderes religiosos, eles ensinaram vãs filosofias, mas pereceram, aleluia. Mas Jesus é diferente, aleluia. Ele veio trazer a paz, a alegria, e quando tiraram a sua vida e o colocaram numa sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia, e subiu, está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele não pode ser comparado com esses líderes religiosos que surgiram por aí. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E o verso de número 9, que é o versículo chave do texto que nós estamos meditando, diz assim o verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aleluia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Este é o Jesus que nós servimos, aleluia. Não é um filósofo que andou pelo mundo, aleluia, mas é aleluia, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Jesus estava aqui, exercendo o seu ministério na face da terra, uma certa ocasião, aleluia, falando com os seus discípulos, um dos discípulos disse para ele: Senhor, então mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E a resposta de Jesus foi esta: eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Este é o Jesus que servimos, este é o Jesus que adoramos, este é o Jesus que está conosco. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Apesar da realidade das profecias de Isaías, quando disse: não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele tomou sobre si. Nele habita toda a plenitude da divindade, e ele está conosco. As suas mãos estão estendidas sobre esse santuário para nos alcançar, para nos abençoar, para nos fazer vitoriosos, para nos fazermos vencedores. E é por isso que a palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nosso meio, que este Jesus possa ser revelado na vida de cada um. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, que precisa, aleluia, de um Jesus verdadeiro, que nele habita toda a plenitude da divindade. É esse Jesus que nós estamos nos apresentando. Receba ele. Nele tem solução para os teus problemas, nele tem resposta para a ansiedade da sua vida. Nele há salvação, nele há perdão, nele há transformação, nele há libertação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Se você foi abençoado com esta mensagem, mande, encaminhe para os seus amigos, aleluia. Se você não é inscrito ainda em nossa página, faça a sua inscrição, AD Belém Atibaia, no Instagram, Facebook, YouTube. Recomende também a inscrição para os seus amigos e desfrute das mensagens que Deus tem nos dado para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe a todos,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Aparecido.